Localizado quase que exclusivamente na região sul, esse domínio se estende desde o sul paulista até o norte gaúcho, mas o Paraná é o estado que guarda hoje a maior parte do seu território, que é de 400 mil km². O que propiciou a formação desse tipo específico de bioma é seu clima, que se situa em regiões onde o clima é predominantemente subtropical, onde os invernos são rigorosos e os verões são quentes, e o clima é frio com chuvas regulares o ano todo. Isso faz com que as araucárias produzam uma cobertura vegetal, e com esse clima subtropical, em toda sua extensão, faz manter uma boa relação com a precipitação existente por todo esse domínio, que varia de 1.200 a 2.000 minutos de chuva. Ao contrário dos demais climas brasileiros, ele pode se classificar como mesotérmico, isto é, temperaturas médias e não muito elevadas. A temperatura desse clima pode variar de 14 a 30 graus Celsius no máximo. A araucária não se adapta bem a climas quentes, mas tolera umidades atmosféricas bastante altas. Os tipos climáticos de ocorrência são o clima tropical úmido, o clima subtropical úmido e o clima subtropical de altitude. Quanto à hidrografia da região, o Paraná apresenta cheias de verão, e a maior parte dos rios desse domínio condiz com o tipo climático da região, que possui um regime subtropical, com 2 cheias e 2 vazantes anuais, apresentando pequena variação em sua vazão, consequência do regime de chuvas, que por conta do clima subtropical é distribuído durante o ano todo. O domínio das araucárias é drenado principalmente por rios pertencentes às bacias do Uruguai e Paraguai. São rios de planaltos com belíssimas cachoeiras e quedas, o que lhe oferece um elevado potencial hidráulico. O relevo da região das araucárias encontra-se no planalto meridional, onde a altitude pode variar de 500 metros até cerca de 1.300 metros. Apresentam-se nessa região terrenos sedimentares, recobertos em partes por lavas vulcânicas, que é o basalto, datado da era Mesozoica. Além do planalto arenito basáltico, surge a depressão periférica e suas crestas, que são relevos salientes formados pela erosão diferencial, ou seja, ação erosiva sobre rochas de diferentes existências, que apresentam uma vertente inclinada denominada frente ou fronte, e um reverso suave. Essas frentes de crestas são também chamadas de serras. A morfologia do relevo destaca-se por uma forte ondulação até uma região montanhosa, o que representa num solo fácil de adesão a processos erosivos, iniciados pela degradação humana e social. As árvores dessa região possuem uma condição arbórea geralmente com mais de 30 metros de altura. Isso condiz ao solo profundo em virtude de suas raízes, que estabelecem a sustentação da própria árvore. O solo é formado principalmente por latócidos brunos, e também nele são encontrados latócidos roxos, cambículos, terras brunas e solos litóticos. São encontrados ainda nesse domínio solos ácidos, pobres em minerais e de baixa fertilidade natural. Mas também nele aparece solos de grande fertilidade natural, como a terra roxa, que é um solo de origem vulcânica que é formado pela decomposição do basalto. Com essas características, o solo tem uma alta potencialidade agrícola, como milho, feijão, batata e etc. O solo e o clima de lugar são responsáveis pela vegetação que ele ocorre. Os elementos climáticos também são determinantes para o tipo de vegetação que ocorre em certa área. O clima pode definir sua fisionomia, e a vegetação, de acordo com a sua forma, pode ser classificada em xerófilas, tropófilas, higróficas, acicofoliadas, latifoliadas e caducifolias. Esse nome citado agora há pouco, acicofoliadas, é uma palavra que vem do latim, que acicole significa pequena agulha, e indica o predomínio de espécies que apresentam folhas pontiagudas. Destaca-se a araucária, mais conhecida no Brasil como pinheiro do Paraná. Também apresenta em sua composição florística espécies de lauráceas como a imbuia e os sassafras, além de diversas espécies conhecidas por canela. Merece destaque também a erva mate e a caúna, diversas espécies leguminosas, assim como jacarandá, caviúna, monjoleiro, e as mirtáceas, como sete capotes, guariba e pitanga. Uma particularidade das araucárias é a restrita ocorrência de flores provenientes de baixa temperatura, além de não desenvolver nenhum outro tipo de planta nas proximidades dos pinheiros. Diante disso, a composição paisagística dessa região fica caracterizada principalmente pelo espaçamento entre as árvores,
pois não existem vegetais de pequeno porte que poderiam fazer surgir uma mata mais densa. Essas são compostas por florestas raras, com a altura da árvore chegando até 50 metros e troncos com mais de 2 metros de espessura. A Mata das Araucárias é um dos ecossistemas mais ricos em vegetação em relação a espécies, animais e plantas, uma vez que está localizado na Mata Atlântica, que é um dos biomas com a maior diversidade do mundo. É importante destacar que muitos animais sofrem risco de extinção, sendo alguns deles endêmicos da região, ou seja, que vivem e se desenvolvem apenas nesse tipo de ambiente. Na lista dos animais que correm o risco de extinção estão a onça pintada, macaco prego, o mono carvoeiro, o mico-leão dourado, jaguatirica, preguiça de coleira e o tamanduá, e também uma espécie que muitos não sabiam que se desenvolve no Brasil, que é o esquilo, que por falta das árvores dessa vegetação que estão sendo desmatadas, não está possuindo um habitat propício para se desenvolver. Olá! Já você conheceu um bioma que ele é parte de outro bioma, só que ele é tão diversificado, e além disso outro bioma também acabou, ele é tão diversificado em questão de animais, plantas, fauna, flora, que ele merece estar com um bioma separado, com um domínio separado? Bom, se é isso que você quer, a nossa empresa tem exatamente o que você precisa, que é basicamente o domínio das araucárias. Esse domínio tem uma variedade tão grande de espécies endêmicas da própria região e, além disso, a abrangência tão grande de espécies que estão quase em extinção, tanto de plantas quanto de animais, que vale a pena você visitar uma coisa que talvez não tenha mais lá no próximo ano. Então a gente oferece exatamente o que você precisa. É com isso que a nossa empresa trabalha. Bom, a nossa empresa trabalha basicamente com isso, com sonhos. Então, no caso, se você quer conhecer o Sul, o Norte, o Nordeste, nossa empresa consegue proporcionar isso para você. No caso, esse ramo é do Sul Turismos, que a gente vai falar do Minas Araucárias. A Sul Turismos é uma das mais antigas da nossa empresa, é uma das ramificações mais antigas. Ela é a raiz, ela é a mãe. A gente está aqui trabalhando com 10 anos de competência e responsabilidade, trazendo as melhores experiências para os nossos clientes. E se você nunca ouviu falar da gente, bom, eu acho que você está meio alienado, beleza? Porque nós somos a principal empresa atuante no Sul e em todo o resto do país. Bom, como eu sou guia turístico, eu não posso dar informações detalhadas para vocês sobre o relevo, o clima, sobre vegetação, então eu vou chamar aqui um especialista que vai falar exatamente tudo o que você precisa saber sobre essa região em aspectos geográficos. Com vocês, agora temos Amaral Phillips. Bom, eu só falando isso para você, talvez você não assimile que é muita coisa. Quantas plantas, quantos animais tem nesse bioma? Então nossa produção vai proporcionar algumas fotos para você sobre o que você vai ver lá, especificamente. E sobre o Parque Nacional, ele é bem específico para quem quer se reconectar com a natureza, para quem quer dar uma fugida do cotidiano agitado, né? Então é basicamente isso. Nossa região ela consegue proporcionar tudo isso para você. Então basicamente você tem que viajar com a gente. Sul Turismos, venha conhecer o Sul.